E sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Ciclos. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela é estrategista de comportamento feminino. Por aí vocês já sabem que esse episódio vai ser carregado de orientações, instruções, dicas e muitas emoções. Antes de apresentá-la, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Bell Office, que está fazendo toda a produção deste episódio, com estúdio itinerante direto aqui do Tivoli Maiorana, Raizo, JK Eventos, Glamour Semijoias e a Paula Brasil, responsável por todos os looks de todos os episódios. Muito obrigada aos nossos parceiros por tornar esse podcast possível. E agora vamos conversar com Thaís Cavaleiro de Macedo. Ela é psicóloga e especialista em relacionamentos. Senta que aí vem história. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, querida. Eu tava com saudade de você. Me lembrei dos tempos da Beth Rodrigues. Maravilha, uma querida. Vai vir aqui com a gente Quando a também. gente ia fazer nossos tratamentos. É muito bom te rever, Kátia, nessa nova fase, minha e sua. Tô muito feliz com o seu convite. Muito obrigada. Thaís, obrigada pela presença. Eu falo, já abro falando, que aqui é de coração para coração. Então, abra o seu coração com a gente. O público já te conhece das redes sociais. Ela tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, é muito atuante. E, fora a vida dela profissional, ela também ficou muito conhecida por ser uma ex-BBB. A Thaís é participante, foi uma das primeiras participantes e a primeira da região norte que participou do Big Brother Brasil. Então, tudo isso te construiu, né, Thaís? Conta Sim, um com pouquinho pra certeza. gente, pra começar essa conversa. Quem era aquela Thaís e o que ela buscava no Big Brother? Eu só tinha 26 aninhos. Há 20 anos atrás, que completa esse ano, né? Eu fui em 2006, a gente tá em 2026. Eu era uma menina que tinha muitos sonhos, né? E naquele tempo meu pai tinha saído de um relacionamento assim trágico, onde ele foi assim enganado, ele foi assim ludibriado e aí tiraram tudo que ele tinha. Então, na verdade, na época eu não buscava fama, não buscava nada disso. O que eu buscava era um recomeço para minha família e eu fui muito pelo meu pai naquele tempo. Gente, incrível. É a história não contada, né? Acho E, que eu ainda não falei um pouquinho sobre isso. e é importante, né, trazer essa maturidade. Porque na época tu era muito jovem, mas já tinha essa maturidade de ir ali em busca de uma condição melhor para tua família, mesmo precisando se expor. Sim. Como é a tua questão com essa super exposição? Sempre foi natural ou foi um desafio em algum momento? Muito novinha, 10 anos antes, né, do Big Brother, eu fui rainha do carnaval, né, pelo Clube dos Médicos. Eu também fui a primeira. Eu digo que eu sou a mulher de abrir as porteiras, Thaís, eu gente. não lembrava. Eu fui rainha do Clube dos Médicos também. Eu juro que eu não Eu fui a lembrava que tu era do Clube dos primeira. Médicos. Em Olha que legal. 96, quando eles ingressaram no Aham. concurso, eu fui a primeira. E aí foram 10 anos antes. Isso naturalmente abre um caminho para as mídias, né, aqui, porque é através da Liberal, então é a rede de influência maior que a gente tem aqui na cidade e tudo mais. Então, eu fui começando a fazer as propagandas, aí fui ficando midiática, vamos dizer assim. Mas naquele tempo não tinha internet, a gente participava assim dos outdoors, né, dos jornais, tinha aqueles cartazes que você E saía, fazia um né? bom barulho aqui na cidade, Era, né? então, aí tinham alguns movimentos de premiações, que eu sempre era indicada. Lembro que eu fui indicada na época, meu Deus, não tem nada a ver comigo hoje, a mulher mais sexy do ano, com Robson Lima, que é o top. Então, essas coisas de muito de jornal, muito assim, de evento social da alta sociedade mesmo na época. E aí eu fui ingressando nesse mundo aí, né? Então, eu acho que foi um fluxo natural esse Tu nunca processo. paraste para pensar nas possíveis consequências, porque a superexposição tem um lado muito bom, mas quando a gente é muito nova, ainda está se encontrando na vida, né? O A Big Brother gente, foi um desafio. infelizmente, é às vezes atacada ali por alguns comentários que a gente não espera. O Big Brother eu sofri muito, porque naquele tempo, há 20 anos atrás, uma menina de 26 anos naquele tempo não é como uma mulher de 26 anos de hoje. Hoje, uma mulher de 26 anos é uma mulher. Há 20 anos atrás, eu ainda era uma menina, né? Já estava formada, já tinha ido morar em São Paulo, já tinha feito 4 pós, fiquei 2 anos lá, fui primeiro lugar na minha pós, trabalhei no hospital de clínicas, em todos os hospitais de referência lá na saúde.
no hospital público de lá, que é o HSPM. Então, assim, eu já tinha uma maturidade de vida por já ter saído do ninho, né? Saído de casa, ir para outra cidade, enfrentar. A minha vida era uma loucura. Eu saía de casa às 6 da manhã e chegava às 11 da noite. Então, São Paulo é cidade que não para. Então, eu fazia 3, 4 cursos assim. Ainda fui convidada para ser monitora de universidade, que eu me destaquei nos cursos lá. E Sempre haja amei pique pra tudo, muito. né? E viva a juventude, né, meu povo? Eu era muito nova, tinha todo o gás, né? Me formei com 21 anos. Eu ingressei com 16 anos na faculdade de psicologia. Eram 6 anos naquele tempo, equivalente à medicina. Então, eu fui muito precoce. Eu comecei tudo muito cedo, né? Com 21 anos, eu já estava fazendo as minhas pós. Então, eu acredito que isso me deu uma coragem, um embasamento de ir para a vida de alguma forma, mas eu não estava preparada. Quando eu saí do Big Brother, eu tive uma baixazinha. Mas como eu já era formada, eu mesmo fiz minha autoanálise, minha Conseguiu, autoterapia. né? Mas eu tive uma crise de pânico uma vez, num hotel em Manaus. Eu ia em Macapá, na verdade. Eu ia me apresentar com chiclete com banana nesse dia. E eu simplesmente saí correndo de toalha e fui bater na porta. Era no quarto de um deles ali da banda, de uns 2 ou 3 ali. Eu tava sozinha, a gente viaja muito, e aí é fuso horário, é troca de avião. E toda essa questão emocional que naquele tempo já existiam os haters. Hoje é muito maior esse movimento, mas hoje já estou totalmente preparada. Naquele tempo não, era Agora, época de Orkut. sobre ter crise de pânico. Isso é algo sério, mas tu não tinha. Tu já entendia o que estava Entendia, acontecendo? eu entendi, meu coração começou a acelerar. Eu tava lá era um hotel, era rural. Então Uhum. ele era uma cabaninha de madeira de 2 andares. Eu estava em cima tomando banho e tinha o balancinho. E aí, sabe aqueles garfões de ferro que a pessoa vai limpar Aham. ali? Então tinha uma mulher limpando ali a área externa, que era todo envolto por árvores, e cada uma ficava assim, eram chalés, cada um Uhum. nos seus cantinhos. E aí ela foi fazendo aquele barulho, foi daquele barulho ali que me deu um medo do nada, assim. Gatilhos, Inexplicavelmente, alguma coisa te eu tava remeteu a perfeita, algo? normal, e aconteceu. E aí eu fiquei, como eu tava sozinha e era um Hum. ambiente meio florestal, assim, eu digo, olha, eu vou capar o gato daqui, como diz o paraense, né? E aí eu corri e bati na porta, e boa vergonha, né, de amarrada aqui com a toalha, mas logo eu tomei água ali, me acalmei, e também nunca Foi mais te tive. autorregulando, né? Já entra Fui me dicas aqui de se regulando. acalmar, se autorregular. Eu Thaís, falando assim em gatilhos e em momentos. Hoje, tu és estrategista de inteligência emocional feminina e também uma das tuas especializações, e que hoje eu acho que é uma das mais relevantes, é em relacionamento. Isso se deu, aí volta a falar por algum gatilho teu, por ter passado de repente por eventuais abusos ou relacionamentos tóxicos. Como é que você realmente resolveu ajudar outras mulheres e abordar esse tema hoje de fato como uma bandeira? Sim, hoje eu falo isso abertamente, porque eu sou uma mulher curada, Uhum. primeiramente em Deus e depois com muita terapia, né? Uhum. E desde 3 anos eu comecei a sofrer as minhas primeiras violências. 3 anos de 3 anos idade? de idade. Começou com a vizinhança, começa de forma sutil, a gente não entende. Eu nem tinha lembrança disso. E de alguns anos para cá, tive uma experiência com Deus em que eu fui revivendo. Ele foi me trazendo a lembrança para me mostrar o quanto que eu já era Uhum. curada por ele, né? Então, muito novinha, eu passei por alguns abusos sexuais, por vizinhos, mais de um. Eu morava numa alameda e tinha alguns vizinhos mais velhos. E eu não entendia, era tipo assim, vem jogar videogame aqui em casa, aí tinha um toque. Mas aí, maiorzinha um pouco, eu passei por uma violência mesmo, com vias de fatos, né? Nossa, Eu acho que eu devia ter ali uns 8 anos, mais ou menos. Não, não sei precisar muito muito bem, entre nova, 7 e 8 Thaís. anos. E não entendi, também não lembrava. Hoje eu lembro até o nome dos abusadores. A minha experiência com Deus foi tão Uhum. forte assim, que eu lembro até a fisionomia. O nome, a fisionomia, E como tudo. foi se deparar com isso? Como foi lidar? E como foi primeiro se curar para depois curar outras pessoas? Eu passei por um processo de cura que nem eu nem percebi assim. Eu acho que foi algo que foi o Espírito Santo que foi trabalhando dentro de mim. E isso começou quando eu me converti, né? Porque eu sempre fui católica a vida inteira. Eu venho de uma família tradicional católica. Quando eu me tornei evangélica, que foi 5 anos após o Big Brother, eu comecei a ter as minhas experiências com Deus ali. E aí, todas as vezes que eu ia falar sobre abuso, que eu trazia um texto, porque na Bíblia existem textos sobre abusos,
E aí eu começava a ministrar sobre as mulheres que estavam ali, pelo menos a metade daquelas mulheres era um mover sobrenatural muito grande, e aquilo me impactava. Eu dizia, não, isso não vem de mim, não sou eu que faço isso. E às vezes eu ficava até assustada, porque as mulheres vomitavam, as mulheres expeliam caroços de sangue, Nossa. né? Então eram uns movimentos assim muito fortes. E eu comecei a ficar impactada. Eu falei, Senhor, o que que é isso? E aí, ao longo dos anos, já são 15 anos de caminhada, o Senhor foi me falando, foi ministrando. Então, nas igrejas, eu comecei a trabalhar nesse movimento de libertação e cura de todos os abusos. E conforme eu fui crescendo, vieram as traições. Eu fui traída em 90% dos meus relacionamentos, né? Fui noiva, sofri uma traição noiva na época por alguém muito conhecido da cidade, uma moça que era minha amiga de infância, que também é muito conhecida na cidade. Então, eu acho que eu vivi tanto que eu fui me autorregulando, fui superando naturalmente com a vida mesmo. Thaís, uma pergunta. Você ainda acredita em relacionamentos? Totalmente. Hoje eu espero no Senhor, mas hoje eu tenho todos os critérios. Então, hoje eu identifico muito facilmente uma relação tóxica, mas para eu chegar onde eu tô, eu apanhei, levei tapa na face, eu me envolvi com homens narcisistas, mas hoje não acontece mais. Eu escolhi hoje ficar mais quieta, esperar mais no Senhor, aquele que eu acredito que o Senhor vai acrescentar. Eu acredito em bons encontros. A Bíblia fala que Deus promovia encontros. Então, é diminuir a ansiedade, viver a vida, trabalhar, fazer o que a gente está fazendo, né? Porque é Estar importante em movimento, falar né? isso, né? Falar sobre. Algumas mulheres nem tiveram um histórico como o seu. Infelizmente, de uma sequência, né, de abusos, relacionamentos tóxicos, mas elas se desiludem. Então é muito legal, apesar de todo esse histórico, deixar muito claro que a nossa fé e confiança está em Deus, está no alto. Sim, E sim. que muitas das vezes a tua pior dor é o teu propósito, é a tua missão, é o teu maior testemunho. Isso fica muito claro. Tu, É tu muito tem, né, essa, disso. essa consciência. Eu mesmo encontrei um caminho. Na minha trajetória, assim, é muito claro isso para mim. Muitas mulheres me perguntam o propósito de vida. Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês. O propósito de vida, ele está naquilo. É num meio-fio, na linha de. Bem no meio aqui. De um lado, você tem coisas que te revoltam. Tem pessoas que se revoltam com a política, com a miséria. E eu sempre me revoltei com as mulheres. Porque eu sempre fui, desde muito novinha, aquela pessoa que as minhas amigas vinham se aconselhar e receber orientação comigo, desde antes da psicologia. Não sei te dizer por quê, talvez porque lá atrás eu fui bem namoradeira, assim. Então acho que elas achavam que eu tinha vivência. Então, nesse tempo, elas já vinham conversar. E aí, todas as vezes que elas vinham e vinham chorando e vinham sofridas, eu ficava revoltada. Revoltada, eu não aceitava. Eu dizia, olha, eu vou bater no teu rosto. Eu não aceito que tu passe por isso. Aquilo me criava uma ira dentro de mim. Claro que eu não externava para elas, mas eu dizia, eu não entendo por que que tu não sai dessa relação. Mulheres que apanhavam, mulheres que sofriam diversas traições porque eu fui traída. Mas era assim, descobri, acabei. Eu não tinha negociação com traição, nunca tive, porque eu acho que se eu não traio, por que que eu vou aceitar? Isso é um valor para mim, sempre foi um valor importante, É o porque valor da dentro da minha confiança, né? casa, Bora considerar que é um valor importantíssimo, sem respeito, o que fundamental. que se constrói sem É, respeito, exatamente. né? Porque o trair não é um ato em si, né? Muito antes do ato, Uhum, você já trouxe aquilo para sua mente, para o seu exato. universo. Então, quando você traz para o teu mundo, para o teu pensamento, você já está maquinando, já está desejando, já está planejando, já está entrando em contato com outras pessoas, já está acontecendo aqui dentro do teu coração uma traição. Agora, Thaís, antigamente as mulheres eram obrigadas, né? Se sentiam obrigadas a ficar em relacionamentos, principalmente pela dependência financeira. E hoje a gente vê, tá na contramão disso. Eu conheço mulheres muito bem posicionadas, independentes, mas elas têm uma dependência emocional que é inexplicável. Pela sua experiência, isso tem alguma causa? Uma das minhas especialidades é a dependência emocional. Hum, E toda essa origem está na infância. Todas as feridas primárias que essa mulher passa nas relações primárias com pai, mãe, família, que é o primeiro ambiente social onde a gente é inserido. Depois a escola, que ela pode sofrer uma rejeição, um bullying, mas está dentro das 5 feridas: humilhação, vergonha, traição, rejeição e abandono. Quando isso não é visto, não é reparado, não é acolhido, né? Não tem o amparo necessário, você cresce e isso vai desembocar nas relações. E aquele vazio que faltou lá atrás, aquilo que não foi nutrido, não foi suprido, vai aparecer agora.
Então é aquela mulher que vai aceitar qualquer migalha. Né? O homem manda um chocolatezinho para ela de R$ 10, ela acha que é o amor da vida dela. Né? Então eu vivo muito isso no consultório diariamente. Mulheres muito emocionadas, com dependência emocional, sem conseguir se ver e sem conseguir sair de relações assim horrorosas, relações muito tóxicas, relações que trazem um alto grau de sofrimento e que elas não têm força para sair E disso. Thaís, uma dica para essa mulher que está encegueirada, que ainda não percebeu que ela está num relacionamento altamente tóxico e abusivo. É, O essa que ela deve mulher. considerar para perceber que ela está inserida nesse contexto? Existem as yellow flags e as red flags, Tá. que são as bandeiras amarelas e vermelhas, que eu chamo. Tem o sinal verde, o amarelo e o vermelho, por isso essas cores. O amarelo são bandeiras de atenção e o vermelho são bandeiras de pare. Sai Então, por correndo. exemplo, uma bandeira de atenção, é alguém que você acabou de conhecer e que já quer controlar de alguma forma, por exemplo. Aonde você vai, você não pode marcar uma reunião de trabalho num café se for alguém do sexo masculino. Eu vou sair daqui e vou para um podcast com um rapaz, um homem. Aí não pode porque é homem. Então, mal começou, já demonstra, aí quer, você não pode postar uma foto, uma academia, ele quer controlar a sua vestimenta. Então, assim, sempre tem sinais. Mas muitas mulheres acham que isso é amor, é cuidado. Mas Ah, nunca não, foi ele me ama, cuidado. isso é cuidado. Porque Não. se ele não ligasse para mim, ele não ia se importar. E eu vejo muitas pessoas realmente maquiarem dessa forma e se enganarem profundamente, né? É um engano realmente, e o homem ele traz esse discurso, não, de que é um cuidado. É a gente que tem que perceber, o autoconhecimento é tudo. Porque o maior sinal é o do desconforto. Se esse homem emite um comportamento e aquilo me causa uma estranheza, eu me sinto esquisita de alguma forma. Opa, não tá muito legal. É aquela mulher que já não vai dormir direito, vai ficar pensando, vai ter uma dorzinha de cabeça ali, Tem, fica ansiosa, tem angustiada. sinais, né? O Esse é o corpo sinal. também O nosso reflete corpo isso. fala, Se né? angustia, mas aí não quer atribuir também aquela situação. É uma pena porque isso ainda é muito comum e é impressionante a quantidade de mulheres. Aí eu falo de vários níveis sociais, de faixa Muito. etária diferente. É, Aí entra até essa questão dos golpistas de internet, né? tem muito. Gente, como as Golpistas mulheres. amorosos. Vou botar homens e mulheres, mas enfim, como eles se envolvem no relacionamento sem nem saber quem tá do outro lado e entregando o que tem de mais puro no coração dela, né? Todo o amor. Então, tá tendo realmente muita inversão aí, porque muitas vezes também entrando aqui nessa seara do digital, as pessoas estão buscando mais relacionamentos ali do que o corpo a corpo, o tete a tete. E muitas meninas aqui de Belém, eu falo meninas, tá, gente, independentemente da idade, elas falam: ah, mas não tem mais homem nessa cidade. Será, Thaís? Não É, tem mais homem? E tem aí homem elas em ficam todo lá no lugar, né? digital achando que vai ser a salvação do mundo. O É, que falar, que sacode falar para as relações que precisam continuar sendo presenciais, não é verdade? tem homem em todo lugar, Kátia. Tem homem bom e tem homem ruim, como tem mulher boa e mulher ruim. As experiências traumáticas que elas acumulam talvez façam ela pensar dessa forma. Tu te casaste aqui na cidade, quando tu menos esperavas, né? Então isso é só um de milhares de Eu exemplos, sou né? prova viva disso, viu, gente? Existe Contraste com homem ele em e Belém, né? maravilhoso, sim, nessa cidade. Então, assim, esses traumas é a mulher que não se conhece. Então, é muito importante a psicoterapia. É promover autoconhecimento, é saber qual é o meu limite, até onde eu aceito, o que eu tolero, onde eu posso ir. Só que essa mulher não quer fazer esse caminho. Ela quer ficar, é como se fosse jogar na loteria. Não existe bingo para relacionamento. Eu não posso brincar de casinha. E aí eu vou correr muito risco, né? E outra Então, questão, falando sobre lugares e ambientes, né? Hoje, tu és uma mulher 100% convicta de que você temente a Deus, é cristã, é convertida. sim. Mas é muito fácil tu falar de um outro lugar que tu já vieste. Sim, eu Né? tenho essa Então, vivência. falar de pessoas, falar de ambientes, isso também é um fator decisivo, porque tem muita gente também ainda indo para balada ou para alguns lugares tentar encontrar o amor da vida e de fato não está preparando o terreno, não está conseguindo assim ter relações que às vezes o amigo do amigo, um churrasco na casa de alguém, um jantar é muito mais proveitoso para você já conhecer alguém que tem uma certa referência e Sim. para ter uma conexão diferenciada do que está aí caçando. A ambiência muda tudo. Eu digo que vira todo o game. O que virou meu game na minha vida, inclusive para essa fase, foi a ambiência. Foi acessar outros estados, outras cidades, outros níveis sociais, outros cursos.
né? E isso mudou toda a minha visão. Foi aí que eu entrei nessa nova fase. Então, assim, como é que eu quero encontrar alguém numa balada que está se drogando, que está se Uhum. embriagando a noite inteira? Que responsabilidade aquele homem vai ter num dia de semana de assumir uma casa, acordar cedo, trabalhar no dia seguinte? Então, para mim, por exemplo, alguém que bebe muito já está descartado. Alguém que gosta da noite já está descartado. Eu sou mãe, me acordo 5 horas da manhã Uhum. e a minha rotina já começa ali de trabalho. Não é uma rotina fácil. Eu vou dormir entre 1 e 2 da manhã, às vezes meia-noite, quando é mais cedo assim, né? E eu tenho que dar conta da minha vida pessoal, da minha vida de casa com a minha filha, do trabalho, né? E administrar tudo isso, É o o senso ministério na de igreja, né? responsabilidades, né? E aí eu vou me envolver com alguém que eu conheci numa balada? Não dá. E aí Thaís, elas fazem isso, né? exato. Fica a dica, viu, gente? Sobre a maternidade, o que a chegada da Malu significou para Thaís? A Malu foi a minha maior virada de chave. A Malu veio, sim, ocupou um espaço muito grande na minha Uhum. vida. Uma época, um tempo que eu tinha vazios nas relações, isso foi totalmente preenchido, até pelo tempo que a gente tem que se doar, principalmente Uhum. nos primeiros anos, né, da maternidade. Mudou tudo, mudou meu posicionamento, mudou a forma de ver a vida. Eu comecei a me anular, entender que aquela vida dependia 100% de mim. Hoje é muito mais ela do que eu, pensando nela do que em Uhum. mim. Então é quando você sai de um outdoor, de uma referência, que é de um ego, que é você, você, Uhum. você, e você migra aquilo para o outro, você para de querer se agradar para entender que você vai se doar. Então, a energia da doação veio pela Malu. E isso depois eu trouxe para as outras relações. Então, mudou. Eu saí daquela coisa do ego mesmo, de que é tudo para mim, da arrogância, né? Não, agora eu reconheço que tem um outro aqui que precisa de mim para Depende tudo. integralmente, E né? imagem, a forma como falar, me portar, me vestir, por exemplo, na minha casa eu não gosto que entre bebida alcoólica. Uhum. Na minha casa as pessoas não vão fumar. Eu não, eu sou um modelo para Malu, eu sou a referência dela. As crianças aprendem por espelhamento. Eu vejo, eu repito, eu reproduzo. Então, não existe essa coisa de estar chamando palavrão dentro de casa. Então, tudo que ela vê em mim, ela repete, porque eu sou a heroína dela, eu sou a mulher que ela admira, né? Então, tudo que eu faço é com a Malu. Onde eu vou, eu levo a Malu. Ainda não estou casada, então eu Uhum. tenho disponibilidade de tempo para me doar 100% para ela, né? Então mudou tudo, 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 tudo. Eu não, por exemplo, não me vejo andando de barriga de fora, com shortinho curto, não só pela idade, mas muito mais Pelo pela exemplo e a maternidade, referência, pela né? A referência, maternidade te trouxe exatamente. aquilo, mais clareza, mais o tal do bom Maturidade, senso também para muitas equilíbrio, questões né? que você É, sabe, ainda mais a fase que ela tá hoje, né? Que é 10 ela anos. vai fazer 11 aninhos, então ela está começando a entrar ali na pré-adolescência. Então imagina Uhum. se a Malu cresce vendo cada semana ou cada mês um homem entrando e saindo da minha casa. E como que ela ia entender isso? Como que eu ia reger isso, né? Então a gente precisa ter, né? Agora, assim, para as mulheres que são mães, né, e estão em relacionamentos, tem que ter um cuidado, sim, mas óbvio que isso não vai ser uma condição de você não viver sua vida, né? Não, Só claro tem que que não. ter o cuidado de entender que aquele relacionamento amadureceu um pouquinho para você levar e apresentar, não é isso? Exatamente. Que a mulher conhece o rapaz hoje. Eu já vou sair no primeiro encontro, eu já vou levar minha Emocionadas, filha. emocionadas, As bora mulheres lá. estão muito emocionadas. Eu preciso te confirmar nisso, né? E assim, quando que eu devo Uhum, apresentar? Quando aquilo entrou num grau de que está assumido para a sociedade, que uhum, as famílias se conhecem, eu já conheço os pais dele, ele já conhece os meus pais tá ali já assumido na internet. Isso deve levar alguns meses, né? Uma das coisas, uma das bandeiras maiores é aquele cara que te conhece hoje, quer te botar pra dentro da casa dele em um mês e quer casar. Cuidado, isso é narcisista, tá, gente? Isso é love bomb total. Então, ai, nunca conheci ninguém como você, umas falas assim, bem estereotipadas, assim, né? Você é o amor da minha vida, eu te amo. Oi? Eu conheço gente que diz eu te amo, que tá conhecendo alguém pela internet, que tá do outro lado do mundo, eu te amo em uma semana. Cabe prudência, tem né? algo, tem algo.
que não, Estranho, não algo tá que não tá, batendo, não algo tá errado que não casando. tá Mas é certo, muito, né? muito engraçado, né? Psicologicamente aí. Imagina essa mulher É carente, a tá carência. ali querendo afeto, querendo amor. E então chega love bomb, é isso? Love bomb. Love Chega um bomb love bomb desse é o aí, já bombeamento de comove. amor. É a primeira fase do narcisista, onde ele coloca todo o investimento. Ele vai te convidar para viajar, vai querer te surpreender, vai te dar joias, depois ele se torna escasso. Então é onde ele Aham. quer ter o domínio emocional dessa mulher, o controle, ele vai fazer Tem um ela se método de apaixonar. manipulação, né? Que É, dá pra identificar. É coloca a mulher impressionante. no pedestal e depois Aham. ele puxa. E aí ele se coloca no pedestal. É a segunda fase. Gente, tem que ter muito cuidado. É, mas é Thaís, fácil de identificar. aí depende, né? É fácil identificar para quem já tá aqui de fora. Agora, para mulher que ainda tá frágil ali, emocionada, é É. complicado. A É mulher complicado. carente, assim, eu digo que tem um imã entre o Uhum. narcisista e a dependente emocional. São perfis que se atraem. Uhum. Ela tá carente, ele chega oferecendo o mundo, então ela sempre vai repetir o mesmo ciclo. Eu volto para a necessidade da terapia e do autoconhecimento. Se Uhum. ela não tratar, não curar, ela não vai viver novos ciclos. Ela vai passar cada vez mais no nível de agressão que vai aumentando e se tornando pior. Ela pode chegar na mão de um cara que vai cometer um feminicídio com ela. Então esse grau vai aumentando. Uhum. E aí ela vai ficando cada vez mais dependente, ela vê que as chances estão diminuindo, então eu tenho que me agarrar aqui no que eu tenho, é isso mesmo. É aquela mulher que acha que ela tá ficando velha, que ninguém vai querer ela, porque ela é mãe, gente, isso não existe. Isso é uma crença limitante, tá? Tem relacionamento para todas as idades, sendo mãe, não sendo mãe, não existe isso. O amor não tem idade, não tem etarismo e preconceito para o amor. Não, Pessoas na terceira idade isso é se casam, verdade. se Eu encontram, tenho né? até um casal, que são tios de uns amigos meus, eu vi a coisa acontecer, 70 a mais, se conheceram no Tinder. É. Gente, juro, eles já estão juntos há uns 8 anos e são um casal assim incrível, maravilhoso. Então, assim, gente, não tem certo e não tem errado, Não né? tem fórmula Tem mágica. a boa e reta intenção do teu coração e você saber que está construindo ali uma relação. Né? Não Não é tem, não é receita de passe de bolo, né? mágicas, não é nada é muito rápido, tudo é construído. E aí eu quero te perguntar agora sobre a Thaís palestrante. Thaís hoje já saiu aqui do âmbito estadual, já está fazendo palestras a nível nacional, lançou um livro com autoria em Alphaville. Então, hoje, nas tuas palestras, Thaís, quais são essas temáticas e o que tu sente que está conectando mais? Eu trabalho muito essa questão dos relacionamentos, né? Essa parte das violências contra a mulher, relações tóxicas, mas muito do emocional, né? Toda a parte da psicologia e também eu adequo a minha palestra. Eu trabalho muito hoje no universo corporativo, com as empresas. A última palestra que eu fiz para janeiro foi na Assembleia, foi o Janeiro Branco. Então, eu já trabalhei em Bampará, trabalho em hospitais, então hoje eu trabalho muito para evento que eles me contratam, por exemplo, eu já trabalhei Dia das Mães. Aí eu digo o que eu faço um serviço que é um alfaiate. E a gente faz uma customiza a palestra. Então, o que é Uhum. que você quer? Eu peço para eles fazerem uma pesquisa de campo, lanço algumas perguntas baseadas no tema e nós vamos costurando junto. Então, esse é o meu diferencial. E eu trago a necessidade da empresa, sempre focado no emocional. Por exemplo, agora março. Qual é o tema de março? É o Dia da Mulher. Então, eu vou falar sobre as violências, eu estou aqui falando sobre os relacionamentos, né? Sobre feminicídio, né? Sobre o tempo da internet, como que isso acontece dessas relações. Tem a Lei Carolina Dickmann, que é mais nova, porque a gente pode denunciar, existe, a internet não é uma terra sem lei, você pode se proteger, as pessoas não conhecem isso. Então, todos os tipos de violência, psicológica, patrimonial, moral, institucional, cibernética, Tem né, violências que física, a mulher ainda não sexual. entendeu, com toda a informação que tem, ainda não entendeu que está sofrendo um abuso e uma violência, muitas vezes ali aqui, né, no ambiente Tem violência corporativo. que a gente nem conhece, é a vicária. Uhum. Eu sou fruto de 3 assédios sexuais em 3 empregos de CLT que eu passei, né? Então foi muito ruim para mim. O último que eu passei foi no ano de 2020 e foi quando eu decidi dar um basta. E além de tudo, eu tinha um chama assim para homem casado, que era uma coisa horrorosa. E aí eu fui para Deus e disse: eu não aceito mais isso. Fez essa porteira. E aí hoje, quando eu vejo que um homem casado ou noivo já me dá assim, uma Que já não repulsa, aceita nem o elogio, eu né? já não Já fecha as recebo nenhum portas. sorriso de canto de boca, eu já Aham. dou todos os limites ali, não Que dou pena, que margem, não triste dou isso. espaço. Mas eu me coloco no lugar da esposa e eu acho que a Uhum. gente tem que fazer isso, né? Porque muitas vezes a mulher ela puxa pro ego, nossa, mas aquele ali, o que é que ele quer comigo? Uhum.
né? Você nunca vai ser a primeira de alguém que é casado, noivo, namorado. Provavelmente o que ele quer é te usar e te descartar. Você é um produto para aquele homem. Provavelmente ele não vai largar aquela companheira, a esposa, a número um, a mãe dos filhos, e a mulher fica ali anos, às vezes 10, 20, se iludindo, esperando o dia que ele vai chegar, terminar e assumir. Às vezes nunca chega, Desde que o mundo é mundo, não muda, né? né? Que tristeza. Thaís, um outro tema que tu abordas muito é sobre essa inversão da polaridade. E aí também tem mulheres que não estão conseguindo validar os seus relacionamentos porque elas assumem um papel muito masculino, elas não deixam o homem ser o homem. Elas querem ser o homem da relação, então isso confunde tudo. Hoje, como é que a gente consegue especificar qual o papel do homem, qual é o papel da mulher? O papel nunca mudou. O É a papel vem de essência de lá dos cada um, né? primórdios, né? O homem saía para caçar e a comida, o alimento, a caça era provisão. É por isso que o homem é o provedor. Acontece que quando a mulher é a nutrição, ele trazia a caça, entregava para ela, ela preparava para os filhos. Então, enquanto ele estava ali matando um leão por dia, vamos dizer assim, literalmente, né, que ele ia para caça, ela estava com o bebezinho no colo, mexendo a comida ali, limpando a casa, então fazendo múltiplas funções e ela está nutrindo. Ela está acolhendo, então ele faz o trabalho pesado e ela nutre. Então ele é o provedor e o protetor. Quando esse homem chegava em casa, eu não estou mais sozinha, eu me sinto protegida. Até dos animais, tinham feras naquele tempo, animais silvestres, né? Caças mesmo naquele tempo. Ainda tem hoje, mas a gente não mora mais nas florestas, né? Eu estou falando num tempo de caverna, isso não mudou. Só que quando a mulher foi para o mercado de trabalho, como tu disseste, não, eu não preciso de homem. Quem disse que a gente não precisa de homem? A gente precisa até da formiguinha que anda no chão. E aí essa arrogância, esse levantamento das bandeiras do masculino, do feminino, essa briga, porque eu luto para que a gente seja feminina e o feminino representa a doçura, a leveza. Nós carregamos a beleza de Deus, do E divino. nada tem a ver com fragilidade, E né? Pelo não contrário. tem a ver com fragilidade, mas assim, essa mulher que entrou numa história de que eu vou competir, que agora eu não preciso, eu ganho bem, e isso estragou as relações. Porque ela não quer se submeter. O homem sempre foi o cabeça, a mulher é o pescoço. Ela não entende que é ela que é o sustento. Quem sustenta a cabeça é o pescoço. Então ela não entende essa questão dessa relação, né? Ela quer ser acima e aí ela não pode entrar numa luta corpórea com esse homem porque ela vai perder. E o que que acontece? Ela sai de um lugar de feminilidade, de acolhimento, de aceitação para competir. E aí não tem como dar E o certo. reflexo é nas famílias. É o que a gente vê os lares desestruturados, os Sim. filhos. Infelizmente, muitos deles têm condições para tudo, viajam, têm presente, mas não têm amor, valores, referência. E isso, infelizmente, sobre drogas, comportamentos, vários Tóxicos, né? comportamentos que realmente fogem completamente dos Do valores saudável, né? saudáveis, a gente sabe que é uma mãe que faz falta dentro de Dentro de casa casa, era o que eu ia sendo esse falar. elo, esse exemplo e essa relação de acompanhamento, porque não adianta sair e competir igual louca no mercado de trabalho para ser respeitada, porque mulher ainda tem muito isso, né, para ser respeitada, falar de igual para igual. E no final das contas, gente, todas nós temos o nosso valor, mas acreditando na essência enquanto mulheres, nós temos Sim. muita força, sim, mas o nosso valor e a nossa responsabilidade vai muito além do que botar dinheiro dentro de casa. Então, a mulher tem que ser ajudadora do marido. Sim, 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 tem que ser sim, ajudadora. sim. Então, se você puder conseguir conciliar a sua carreira com a vida Isso pessoal, mesmo. legal. Mas nada do mundo no mundo vai compensar o preço de uma família destruída. Fracasso no lar não justifica o sucesso fora dele. Essa frase é minha, assim, Hum. de tradição. Então, você vai deixar o seu filho ser criado, ele vai ser órfão de pai e mãe vivos, sendo criado por uma funcionária da sua casa? E é essa falta de presença que dá as feridas de rejeição, de abandono. Meu pai nunca tá, minha mãe nunca tá, nunca tem tempo para mim, que desembocam nas doenças emocionais no futuro. É exatamente o que você falou. E quanto vale você fazer uma refeição dentro de casa com a sua família? Tem Thaís, preço isso? hoje a gente entrevistou a Gabriele Leão e ela Uhum, montou mesa conheço aposta e ela. ela falou muito Sou sobre essa questão apaixonada. da importância da mesa. A mesa é teu primeiro altar. Então é muito Já ia importante falar que da a mesa. gente que a gente traga essa questão da É, mesa, né? eu sou muito conservadora. Eu conheço a Gabriele, conheço o trabalho dela, admiro ela.
A mesa é onde tem relacionamento. E aí, Exato. ou as famílias, cada um pega, come num horário, a hora que chega e vai pro seu Uhum. quarto, ou tá no celular, ou tá no computador, ou tá E na as famílias Netflix. normalizaram E isso. cadê a Tudo família? bem, um come no sofá, um tá ali na sala, o outro tá Pelo contrário, tem pais que eu vejo que até prefere. Porque aí ele tem o tempo dele de ficar resolvendo ali as coisas, vendo às vezes piadinhas de Instagram E e o filho tá ali pedindo não atenção, consegue pedindo. exatamente se Não tem desligar e tempo. dizer acaba tudo. E agora eu quero olhar no teu olho, eu quero entender o que está acontecendo, como é que foi seu dia. E outra, a criança, né? Ela, é tudo que tu falaste. A infância é uma terra que tu pisa para sempre. E muitas vezes desconsidera aquele serzinho, as necessidades, o olhar no olho dele. E todo aquele tratamento, aquele sentimento que ele vai ter na infância é o que ele vai levar para a vida, né? A personalidade se forma até os 7 anos, mais ou menos, né? A Uhum. principal ali. Então, e aí, como é que fica essas ausências? Quem é? Todas as vezes que a gente deixa um vazio, a tendência é esse vazio ser preenchido, ele Uhum. busca um espaço. E para onde essa criança vai correr? Correr para Uhum. os riscos de um pedófilo na internet, correr para amizades que não são saudáveis. Os pais nem sabem com quem os filhos estão andando, com quem estão conversando no celular. Se perdeu o controle. E o momento lá em casa, na mesa, é proibido o celular. E quando eu chego, a Malu tem que sentar para jantar junto comigo. É o nosso momento. E aí, dali, eu já vou fazer os deveres, depois da janta dela. Eu Uhum. que preparo a janta dela. Ela não aceita que outra pessoa faça. Mamãe, eu Uhum. gosto do seu tempero. Não gosto do tempero da minha avó. Não quero ela para ela isso. Ela é validada quando eu vou. Às vezes, eu chego Uhum. 11 horas da noite e ela me espera. Não, você não jantou, filha, ainda? Não, mamãe, tô me esperando. Então, isso é uma cultura que a gente tem que trazer para os primórdios de volta, porque fazia sentido lá e a gente tem mais de 50% de índice de divórcio. Quer dizer, de cada 100 casais que Uhum. casam, mais de 50 se separam em menos de um ano. Muito alto isso, é muito sério, né? Alguma coisa não tá É, eu legal. estava conversando com uma professora era do quinto ano de uma das escolas aqui de Belém. Ela falou que da turma 70% e chegando quase a 80% de pais divorciados. Dentro das salas de aula, É, né? A maioria então, é separada. isso. Índices, estatísticas é aquilo. O que, que você pode fazer para não virar estatística, né? Então, Exatamente. olha, dizer não é um ato de amor, sim. Os Sim. pais precisam educar seus filhos e hoje parar com esse negócio também de eu estou aqui para agradar este ser humaninho que não pode ser frustrado, Não, não tem vai que passar frustrar. pelo que eu passei. Qual é Não a tua tem que opinião sobre frustrar. isso, Tem Thaís? que frustrar, porque quando você não aprende a dizer não e essa criança nunca passa por uma Uhum. frustração, quando ela chega na adolescência, por exemplo, a minha filha pode gostar de um rapazinho que não vai se apaixonar por ela. Aham. Tá tudo bem, eu já vivi isso também. Né? É, a gente vai levar fora, a gente vai passar por essas Uhum. rejeições. E quando eu não digo não, que ela ouve o primeiro não, é o adolescente que vai se automutilar, vai começar a se Uhum. cortar. Ele nunca ouviu um não, não sabe conviver com isso, vai Uhum. querer se matar. Então, é isso, é a não frustração que não foi vivida. A frustração precisa ser vivida para que ele tenha maturação disso e Uhum. chegue na adolescência mais regulado. É exatamente isso que gera pensamentos de automutilação e suicídio lá na frente. Thaís, isso só prova o quão importante é o teu papel enquanto psicóloga, enquanto mulher que defende outras mulheres, mas que Sim, traz essa clareza para que as famílias estejam bem posicionadas, estejam reguladas, reguladas e saudáveis. lembrando Cristo, acima de tudo, nos ensinou. Sim, Ele se agrada da família e ele sim. nos ensinou que a gente deve se respeitar, se valorizar, se ajudar e se apoiar, mas sempre olhando para o alto. E tu és uma referência hoje, não somente na tua profissão, mas também como uma mulher extremamente cristã espiritualizada. Eu te agradeço por ter aberto o coração com a gente, por ter conversado. Nem vi o tempo passar. Tem muita coisa para Produção já falar, avisou né? ali, olha, a gente está acabando. Então, obrigada de verdade. Quero conhecer um pouquinho mais do teu livro. Ah, tá. Esse aqui é o Fortes e Inspiradoras. Eu tenho um capítulo aqui que eu conto sobre uma traição que eu passei. Fala um pouquinho da minha infância no capítulo 20. Fiz em Uhum. coautoria com algumas mulheres. Esse livro foi lançado em Alphaville, lá em São Paulo, como você falou. Tem mulher americana que tem histórias maravilhosas, todas de superação, de mulheres que precisaram se tornar fortes para inspirar outras mulheres. Vou te presentear com esse. Ah, que Eu fiz uma maravilha, dedicatória, meu gente. capítulo tá marcado aqui com um Thaís, cartãozinho. obrigada. E assim, o meu capítulo eu sou suspeita para falar, eu Que venci uma maravilha. tentativa de ideação suicida por conta de uma traição de relacionamento, e é por isso que a gente trabalha isso. Meu propósito está no meio da minha maior dor e do que mais me revolta.
E falando sobre propósito, não é privilégio nosso, né? Que a nossa maior dor esteja relacionada com o nosso testemunho. Então, para você que está nos assistindo e que de repente se identificou com muitas das coisas que a Thaís trouxe aqui, que entende que está numa relação que não está te fazendo bem, que entende que já passou por um abuso, um assédio, mas que de repente ainda não curou isso, busca a cura. Busca uma terapia, Sim, busca Deus, sim. autoconhecimento. Agora lembrando, o lá de cima sempre vai te ajudar, te fecha em oração, abre e rasga o teu coração, mas não conviva com isso. Você não tem por que carregar esse peso na sua vida. E a Thaís está aqui, dá tuas redes sociais, Thaís, para trazer mais leveza, para dar dicas e para dar luz para gente sobre esse tema. Minha rede social fala muito das relações, né? Também fala um pouco desse movimento das palestras, e agora eu vou entrar mais pro corporativo nela. Mas o meu Instagram, que é a rede que eu mais uso, é @Thaís, com TH e I, né? Macedo.oficial. Vocês vão ver os vídeos lá, vão ver os carrosséis. Tem muita polêmica, muito hater, mas tá tudo certo que a gente tá bastante curada É vida já. real, gente. Isso é vida real, né? Então, graças a Deus, tu já estás blindada de comentário, mas tu não Ah, vai deixar não, de hoje eu expor nem. o que realmente precisa ser dito, A gente né? tem que se posicionar para levar a nossa mensagem. Tudo que vem que é sofrimento para a gente, não vem para nos matar, vem para nos fortalecer e para a gente transbordar sobre as outras vidas. Depois que eu entendi isso, o propósito ficou claro e tudo fez sentido. Exatamente sobre isso. Obrigada pela audiência de vocês. Continue acompanhando o Entre Ciclos. Siga o nosso Instagram, o meu é o @Kátia Correia Oficial. Vocês vão ter vários cortes dessa conversa lá. Sigam o Instagram da Thaís também. E Thaís, mais uma vez, muito obrigada, minha amiga. Maravilhosa essa conversa. Sua contribuição com o mundo feminino é muito relevante. Não Obrigada. pare. Sei que é cansativo, sei que Não, você se doa é muito, bom. mas continue, porque é o seu propósito, a sua missão e é muito lindo. Parabéns. Ama a sua vida, Kátia, e a gente faz por amor. Quando a gente ama, não cansa. Verdade. Amém. Obrigada. Obrigada a todos.